Olá, está começando mais um Tramitando Destaques. Aqui nós estamos relembrando alguns projetos de lei apresentados pelos vereadores no primeiro semestre deste ano. Hoje vamos te apresentar propostas pautadas na solidariedade, segurança e esporte. Então, fica com a gente. E o primeiro projeto que nós vamos relembrar hoje é de autoria do vereador Zé Luiz. A ideia da matéria é criar um aplicativo que vai ser chamado de Aplicativo do Bem, com o objetivo de reduzir a fome e cultivar a solidariedade. Se aprovada, a plataforma vai conectar supermercados e o Fundo Social numa corrente de doações de alimentos e itens de higiene que seriam entregues a famílias carentes. Confira. O Brasil tem hoje mais de 200 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos em atuação, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Trabalhos sociais que fazem a diferença na vida de milhões de pessoas. E muitas delas dependem de doações. Um projeto de lei em tramitação na Câmara quer fazer a diferença para essas organizações. A proposta, apresentada pelo vereador Zé Luiz, autoriza o Poder Executivo a desenvolver e implementar o App do Bem, uma plataforma digital que iria conectar supermercados e o Fundo Social de Solidariedade em uma corrente para arrecadar doações. Bom, a ideia surgiu no período também da pandemia, no sentido de você aumentar as doações físicas das pessoas nas comunidades para o Fundo Social. Ou seja, a pessoa vai no supermercado, esse aplicativo estará à disposição dos supermercados que quiserem se adaptar, participar desse trabalho também, e a pessoa pode comprar ali mesmo, por exemplo, 1 quilo de feijão, um pacote de arroz, e só vai avisar a pessoa do caixa que é para o programa do Fundo Social. A partir desse momento vai ser gerado um protocolo. Lógico que a pessoa não vai levar, ela vai pagar, mas ela não vai levar o produto, e ao final do dia sai um relatório. Então, por exemplo, esse supermercado conseguiu arrecadar aqui 10 pacotes de arroz, 5 de feijão, 4 de açúcar. Será eletronicamente encaminhado um aviso também ao Fundo Social. O Fundo Social passa, arrecada e assim por diante. O artigo 2 do projeto apresentado prevê que os supermercados participantes exponham itens como alimentos não perecíveis e de higiene pessoal e limpeza, com preços promocionais. Esses produtos seriam doados para famílias em situação de vulnerabilidade. Na justificativa do projeto, o vereador Zé Luiz afirma que o app seria uma ferramenta de promoção da solidariedade e combate à fome. Ainda segundo o parlamentar, o aplicativo iria contribuir para a redução do desperdício de alimentos, com a possibilidade de doação direta dos produtos que estão próximos da data de validade, mas ainda em estado de consumo. O Fundo Social ele é o grande coletor hoje de doações. Ele recebe várias doações de todos os tipos, depois ele faz a distribuição para todas as entidades que estão cadastradas. Então, esse processo seria da mesma forma. Ele iria captar todos os alimentos, ia levar para o seu banco de alimentos e dia a dia também iria fazendo as doações. Então, a ideia é essa, aumentar cada dia mais a doação para aumentar o banco de alimentos do Fundo Social para que as entidades sejam bem abastecidas. A Associação Celebreiros é uma OSC, organização da sociedade civil, e entende a importância das doações para as entidades sociais. É por meio da solidariedade de muitos que a instituição já ajudou mais de 700 jovens na cidade. A gente precisa de várias doações para poder fazer com que isso aconteça de uma forma 100% gratuita para aquele jovem, porque ele não tem os recursos para pagar essa qualificação de nenhuma outra forma. Então vai ser muito importante para ele que a gente tenha essa doação. As pessoas podem entrar em contato com a gente, fazer qualquer tipo de doação, para a instituição, que a gente vai, com certeza, reverter esses recursos. A expectativa do vereador Zé Luiz é que o projeto possa contribuir para quem mais precisa. É uma previsão que daria uma doação, aumentaria sim e muito a doação de alimentos para as famílias em situação vulnerável. E o Tramitando faz uma pausa e no próximo bloco vamos falar de segurança no transporte público, que é tema de um projeto de lei do vereador Juvenil Silvério. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos de volta. Agora a gente fala de segurança. Um projeto de lei do vereador Juvenil Silvério propôs a instalação de câmeras nos ônibus do transporte público. A ideia é coibir atos criminosos e trazer mais tranquilidade para os usuários. A segurança nos transportes coletivos em São José é um tema que causa preocupação para os passageiros que usam diariamente os ônibus da cidade. Não está seguro, não. Principalmente depois das 10 da noite. Olha, eu não me sinto segura nos ônibus, principalmente quando tá mais no horário mais noturno, por volta das 8, né, que é o horário que a gente costuma voltar do serviço. Com o objetivo de aumentar a segurança nos ônibus que rodam pela cidade, está em tramitação na Câmara um projeto de lei de autoria do vereador Juvenil Silvério que dispõe sobre a instalação de câmeras de vigilância nos veículos de transporte coletivo de passageiros. De acordo com o parlamentar, a ideia do projeto surgiu após o registro de diversas reclamações de munícipes. Bom, para mim, ele é de essencial necessidade, né? Primeiro, porque é um pedido da população. As pessoas vão se sentir mais seguras, mais protegidas dentro dos ônibus, né? E você tendo esse sistema, você vai inibir, tirar de circulação esses miliantes, esses malfeitores que utilizam o transporte público de forma inadequada. Na justificativa do projeto, o parlamentar explica que a obrigação da instalação das câmeras ficará a cargo das concessionárias do Serviço Público de Transporte de Passageiros. O texto diz ainda que o poder público fica autorizado a incluir nos contratos de prestação do serviço essa obrigação. Nesse novo contrato que a Prefeitura está trabalhando, com a nova concessão do transporte público, nós já podemos então exigir dessas empresas, aquela que vai ganhar a licitação e vai trazer para cá os ônibus, né, que elas possam ter equipamentos de segurança e proteção. Da mesma forma que coloca o Wi-Fi nos ônibus, também colocar a proteção e segurança com câmeras de vigilância. Para este especialista em mobilidade urbana, a ideia de instalar câmeras de segurança nos ônibus é válida. Ele acrescenta que os equipamentos devem ser instalados em diversos pontos dos veículos, para garantir o registro do que acontece do lado externo e interno dos ônibus. É um sistema de monitoramento, ele olha para fora do ônibus, né, e essa é uma informação importante, porque a partir do momento que a gente tem a captura de imagem nas áreas externas, a gente pode ajudar a solucionar, por exemplo, casos de culpabilidade em acidentes de trânsito, ou até mesmo infrações cometidas pelo próprio sistema de transporte público, como, por exemplo, deixar um idoso para trás. A gente tem um segundo ponto, que é a parte interna, né? A gente chama de salão, né, do ônibus, e ali é importante também para a gente poder identificar casos de pequenos furtos, inibir casos de assédio sexual, né, algo que o transporte público tem que ficar de olho, né, tem que combater bastante. E a gente tem um terceiro foco, que é um foco na bilhetagem eletrônica. O reconhecimento facial, ele serve para validar, principalmente as gratuidades, para não deixar aquelas pessoas que não têm direito à gratuidade utilizar indevidamente uma gratuidade. De acordo com o vereador, o objetivo da lei é trazer mais segurança aos passageiros e também aos funcionários do sistema de transporte público da cidade. A intenção é conter os casos de violência, como roubo e assédio contra as mulheres no transporte público. Quando há um sistema de segurança, a sensação de segurança é muito maior por quem utiliza o transporte público, mas também aquelas pessoas que, porventura, queiram fazer alguma coisa errada, vão ficar muito atentas e vão, obviamente, não fazê-las porque está sendo monitorado. Paulo Guimarães destaca que o trabalho da Câmara na criação de projetos de lei, como este que está em discussão, é importante para a cidade. O papel da Câmara é fundamental para isso, para manter a legislação atualizada, para aquilo que é benefício para o cidadão, mas para aquilo que também o contexto, né, a tecnologia, todo esse avanço tecnológico nos proporciona para poder integrar essas duas coisas, né, o benefício para a população com esses avanços tecnológicos, e para isso a gente depende das atualizações da legislação. Para quem usa o transporte público diariamente, a instalação das câmeras nos ônibus que trafegam pela cidade, caso o projeto de lei seja aprovado, pode, de fato, aumentar a segurança dos passageiros. Seria excelente, porque aí você tem como identificar o agressor, né? Principalmente para os casos de mulheres, né? Que normalmente vai ser muito bom se implantar. Elas trazem o conforto para a pessoa também, entendeu? A pessoa pode andar no ônibus sem medo, porque a pessoa vai estar sendo sempre filmada lá.
E agora a gente faz mais uma pausa, mas na volta a gente fala de um projeto do vereador Tomás Henrique, que pretende criar regras para a participação de atletas transexuais nas competições da cidade. Já já a gente volta. Estamos de volta e nesse último bloco nós vamos rever a matéria sobre um projeto de lei do vereador Tomás Henrique. A proposta do parlamentar é que o sexo biológico seja o único critério para a definição do gênero de competidores em partidas esportivas na cidade. Sendo assim, fica vedada a atuação de atletas transexuais em equipes que correspondam ao sexo oposto ao do nascimento. Tramita na Câmara um projeto de lei para que se estabeleça o sexo biológico como o único critério para a definição do gênero de competidores em partidas esportivas oficiais na cidade. O texto, de autoria do vereador Tomás Henrique, veta a atuação de transexuais em equipes que correspondem ao sexo oposto ao do nascimento. Nós temos, na verdade, observado que esse debate tem acontecido não só no Brasil, tanto em Brasília quanto em estados e municípios, mas também no exterior, né? Tanto nos Estados Unidos quanto em países da Europa, que é a participação de mulheres trans, né, que são aquelas pessoas nascidas homens, mas que fizeram ali a redesignação sexual e se tornaram mulheres trans, essas mulheres trans participando de modalidades esportivas femininas. E o que a gente tem visto, e essas mulheres esportistas têm reclamado, que há um desequilíbrio biológico e hormonal que cria uma vantagem das mulheres trans em competições contra estas mulheres. Na justificativa do projeto, o parlamentar afirma que não é incomum jogadoras transexuais que participam de competições femininas quebrarem recordes com facilidade considerável. O texto ressalta ainda o respeito e a compaixão, especialmente diante da violência que esse grupo sofre no Brasil, mas afirma que isso não pode ser argumento para injustiças no campo esportivo. A gente tem conversado com muitas esportistas e ex-esportistas preocupadas com essa mudança que tem ocorrido, né? Então, tanto em esportes coletivos, vôlei, basquete, futebol, mas também, por exemplo, em lutas, por exemplo, que a gente vê em outros países aí, mulheres trans participando de luta com mulheres, né, biologicamente mulheres, e isso nos preocupa que venha acontecer também em modalidades aqui patrocinadas pelo Poder Público Municipal e em nossa cidade. A Patrícia Borges esteve por anos entre as melhores atletas do vôlei brasileiro. Hoje mesmo aposentada das quadras, acompanha o esporte e os debates sobre o tema. Atletas que, nascidas biologicamente homens, cresceram e se desenvolveram com hormônios masculinos. Então, a testosterona é muito mais elevada do que num corpo nascido biologicamente mulher. Então, esses atletas, eles têm mais massa muscular, mais fibras, então vão ter mais velocidade, mais força, mais impulsão. Os reflexos são totalmente diferentes. Então, existe sim uma diferença gritante para um corpo masculino, nascido biologicamente homem, e de um corpo feminino, nascido biologicamente mulher. Existe sim muita diferença. A ex-jogadora justifica que é preciso manter o equilíbrio no esporte, uma vez que atletas transexuais podem apresentar alguma vantagem do ponto de vista físico nas categorias femininas. No voleibol, por exemplo, a Egonu, que é a melhor jogadora de vôlei no mundo atualmente, ela tem uma potência de ataque de 112 km por hora. Aí a gente pega o Lopes, por exemplo, que é um cubano que joga aqui a Superliga Nacional, Superliga Brasileira de vôlei. Ele tem uma potência no saque de 134 km por hora. Então, o ataque, você está ali próximo à rede, você está atacando diretamente para o fundo da quadra, para o chão da quadra. No saque, você tem toda uma distância. Então, olha a diferença de saque em 134 km por hora para uma potência de ataque de uma atleta nascida biologicamente mulher, de 112 km por hora. Ainda de acordo com o vereador Tomás, se for aprovada, a lei vai garantir o equilíbrio da competitividade nas categorias esportivas femininas. Então, o que a gente quer trazer essa discussão para São José dos Campos e estabelecer um marco legal que crie o sexo biológico, né, como único critério
para as modalidades esportivas femininas em nossa cidade, assim protegendo, né, as mulheres que tiveram aí toda a sua luta para ter suas próprias modalidades, participarem do esporte, etc., para que elas tenham sua categoria feminina preservada e possam competir entre si sem essa desvantagem de competir com as mulheres trans que trazem, por conta do seu avanço biológico, hormonal, etc., né, uma vantagem competitiva sobre elas. E esses foram os projetos de lei do Tramitando Destaques de hoje. Se você perdeu alguma informação, é só rever o programa no nosso canal do YouTube, o TV Câmara SJC. Você também pode consultar projetos em tramitação no site da Câmara, que é o câmarasjc.sp.gov.br. E continue, claro, acompanhando a gente nas nossas redes sociais, o @TV Câmara SJC. Lá você vê trechos das reportagens que produzimos aqui na TV e também os bastidores dos programas e tudo que rola na nossa programação. É isso, conto com a sua companhia no próximo Tramitando. Até mais!